que você tem a falar, Pedro, sobre isso, Pedro? O que você tem a falar, Pedro? Você realmente se arrepende, Pedro? Você se arrepende, Pedro? Se arrepende? Você se arrepende? O que é que você tem? O que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Pedro? Aqui dentro não. Ô, vagabundo, viu? Pegou. Pessoal, vou abrir a coletiva aqui. O que acontece? Esse é um caso aí que a gente vê que a repercussão é uma repercussão nacional, né? Eu acho que todo brasileiro hoje se coloca aí na posição da família da vítima. Todos que são pais, mães, sentem na pele que caso tivesse acontecido isso com os seus filhos, qual tipo de sensação que eles estariam hoje, o que eles estavam sentindo, o que eles estão sentindo, né? E eu sei que existe uma comoção geral, né? E uma indignação do autor até hoje se encontrar aí em liberdade. Sempre disse isso, volto a frisar, desde o primeiro momento, o trabalho da polícia foi no sentido de realizar a prisão e fazer um pouco de justiça para essa família hoje que chora desde a última sexta-feira. Infelizmente, na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança e, desde então, a delegacia de polícia, né, até auxiliada pelo advogado de defesa aí, a gente está tentando juntar elementos para fazer o perfil, né, construir o perfil daquele indivíduo agressor que deixou a vítima em estado coma gravíssimo. A delegacia avançou bastante nos últimos dias, principalmente fica meu agradecimento aí a uma vítima também do agressor que compareceu aqui na terça-feira e informou ali situações de violência praticada contra ela. Novamente hoje ela compareceu, até peço desculpa por ter atrasado um pouco, porque eu estava realizando ali a oitiva dessa mesma vítima. E em seguida também um senhor lá de Águas Claras, né, também comovido, e outra vítima do agressor, o qual de forma humilhante ali, voltando para sua residência, foi agredido com tapas no rosto, não podendo revidar, não podendo fazer nada por estar acuado, por estar com medo. Inclusive o autor na companhia de outro indivíduo, né? Porque a gente levantando o perfil, a gente verifica exatamente isso. O autor, ele geralmente, ele se vale ali de amigos para que caso ele, numa luta, ele esteja apanhando, os amigos interfiram a favor dele. Então, foi muito importante esse tempo. Eu sei que a imprensa, a comunidade nacional, né, cobra muito isso, a prisão. E eu me coloco, eu também sou pai, eu me coloco na mesma posição das pessoas que assistem chocadas, tristes, em ver uma pessoa que para mim levantando um perfil, eu considero um sociopata, uma pessoa que não tem condição nenhuma para estar convivendo em sociedade. E a gente sempre tem a estratégia. A gente no momento certo, a gente vai concluir, e eu tenho certeza, eu digo para vocês aqui, ó, com 100%, sem dúvida nenhuma, o desfecho vai ser um desfecho de justiça, porque eu sei que a polícia trabalha de forma incansável no contexto aí, para a gente trazer justiça não só para a família da vítima, mas também para toda a sociedade, para que a sociedade durma tranquila, porque eu tenho certeza que o pai e a mãe que está vendo essa situação hoje, ele sente na pele
a sensação de injustiça no país. Infelizmente, eu sempre digo isso, a gente vive num país onde quem pratica crime só tem benefício. Infelizmente, a gente não é um país que tem leis duras e que a pessoa que pratica um crime como ele praticou seja apenada à altura. Mas eu acredito na justiça. Eu sou um delegado de quase 27 anos de profissão e nunca deixei na mão nenhuma vítima minha. E não vai ser agora, isso eu dou 100% para vocês, que essa vítima vai ser injustiçada. A gente vai buscar até o último minuto para que a justiça seja feita e que o autor responda atrás das grades. Então, fiquem bem certos que a gente vai buscar isso e não tenho dúvida, com tudo que a gente está levantando, que nós vamos lograr êxito e dar um pouco de sossego e descanso para essa família. Porque eles hoje têm muito o que preocupar. Hoje, aquele pai e aquela mãe, eles não dormem desde sexta-feira. Por que que eles não dormem? Eles lembram do filho nos primeiros passos. Eles lembram do filho no primeiro te amo. Eles lembram do filho ao se despedir do pai e da mãe, estou indo numa festa para me divertir. E chega em casa vomitando sangue, saindo sangue pelo nariz, em seguida ficando inconsciente, sendo levado de urgência para o hospital, onde teve uma parada cardíaca de 12 minutos, onde foi salvo graças à competência médica. Hoje está em coma, gravíssimo. A pior escala de coma que existe é a escala que a vítima se encontra hoje. O pai e a mãe não sabem se amanhã esse filho irá acordar. E se acordar, de que forma que ele irá acordar? Então, assim, a gente clama por justiça. A polícia trabalha nesse sentido. E hoje, essa coletiva foi realizada porque eu acho de suma importância que as pessoas cobram e querem saber como se encontra essa família. Como é que está esse pai e essa mãe? Além da irmã. Uma menina assim que, no dia da prisão do autor, ela foi de suma importância no seu depoimento na delegacia. Uma menina inteligentíssima. Ali, ouvindo a irmã, eu tracei o perfil da vítima. Por quê? É um menino de berço. É um menino que teve uma criação. Então, assim, é um menino só de 16 anos. Imagina, um menino no início da vida. É um menino que começou a vida ontem. E hoje se encontra nesse estado, com o crânio aberto. Teve uma hemorragia. E era de suma importância que a população sentisse a dor que essa família hoje sente. Não foi possível trazer os pais, certamente, porque os pais, eles não têm outra cabeça. Hoje a cabeça deles é ficar na UTI dia e noite, esperando qualquer mudança. E eu fiz contato desde o primeiro momento ali com o Flávio. O Flávio é tio, ele é irmão da mãe. E eu falei da importância da gente fazer uma coletiva para que um membro da família mostre qual que é o sentimento, quem é Rodrigo, quem é a vítima que está hoje em estado em coma gravíssimo. E por esse motivo eu chamei o Flávio, não mora aqui, mas convive com a família, sabe como é que é o sobrinho. E eu solicitei, falei, se fosse possível, trazer a Isabela, a irmã, mas ele falou que não estava com condições, e agora eu quero passar a palavra para ele passar um pouquinho para vocês o que é o dia a dia, como é que está Rodrigo no hospital. Então, Flávio, eu gostaria de passar a palavra para que você agora fale com a imprensa. Quem é seu sobrinho? Como é que está a vida de vocês desde da última sexta-feira?
Boa tarde, tudo bem? Primeiro gostaria de agradecer a delegacia, todo o amparo aí, toda a atenção, Dr. Albert, toda a atenção, essa parte técnica está fazendo toda a diferença para a família, né? Hoje o Rodrigo, ele está em estado gravíssimo, ele continua em estado gravíssimo, né? Minha irmã, meu cunhado, minha irmã não sabe o que é dormir mais, não sabe o que é casa mais. Meu pai mora em Goiânia também, veio para cá semana passada para dar toda a atenção. Então, a família parou para essa situação. É muito difícil ver o seu sobrinho, o seu neto, o seu filho nesse estado. Onde você para todas as suas atividades, toda a sua energia é focada para isso. Hoje a Rejane, o Ricardo, a Isabela, eu estou com muito orgulho deles, focado no Rodrigo. O Rodrigo tem uma família enorme, ama ele demais, mostrou que tantos amigos que ele tem indo lá no hospital. Hoje vai ter outra oração lá às 19h30. Então, ele demonstra ser uma pessoa que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Eu sempre tive muita ligação com o Rodrigo. Por parecer fisicamente, por o jeito de conduzir as coisas da vida parecer também. Então nós sempre tivemos essa ligação. E é muito difícil ver hoje esse menino que eu amo tanto, sempre amei demais. Estou com minha irmã, estou com todos, é Deus mesmo. Eu sei que ele é um menino muito vaidoso, atleta, apaixonado por futebol, muito colado no pai, sempre lutou para entrar em algum time de futebol, acho que já viajou o Brasil inteiro, então essa parceria dos dois sempre existiu. E ver seu filho agora, nesse momento ali, é barra mesmo. Vendo esse menino vaidoso, bonito que eu fico imaginando, e aí? Hora que ele acordar, olhar no espelho. Isso dói muito de pensar nisso daí. O que ele vai sentir? E que mais? A gente fala do Rodrigo, como é que foram os últimos momentos que vocês tiveram juntos? Como é que é o Rodrigo na convivência com a família? Como é que ele é com a irmã? Como é que ele é, você falou do pai, com a mãe? Ele é um bom aluno. A gente precisa aqui passar um pouquinho para que as pessoas ali atrás da tela sintam um pouquinho, conhecer, para elas terem exatamente a noção da pessoa que está hoje no estado que se encontra. A minha irmã sempre vai para Goiânia, alguém vem para cá também. Hoje minha mãe mora com a minha irmã e até dificultou um pouquinho para ela ir para Goiânia, mas vai. E sempre a Rejane vai para Goiânia, vai a família toda. O Rodrigo sempre está convivendo com todos os primos, ele sempre está junto. Ele é um amor com todo mundo é apaixonado por ele, porque é um menino muito carismático, muito educado e parceiro de todos os momentos ali na vida de todos os primos. Em festa, em aniversário, em Natal, reunião de família. Então, todo mundo tem muito amor por ele. Eu venho para cá, eu imagino, eu vou abrir esse porta-malas desse carro e estou levando para Brasília todo esse amor da família que dentro desse porta-mala para mostrar para ele sentir. Todos estão sentindo esse abalo que está na vida dele.
qual que é a sensação de saber ali que o autor, a questão do Rodrigo, né, deixar o Rodrigo naquela situação, e ele está em liberdade, continua vivendo de uma forma normal? Qual que é a sensação hoje que passa para a família disso? Olha, é uma clara injustiça, né? Nos últimos vídeos aí, no último vídeo, mostra nítido a diferença de proporção de corpo, proporção de tamanho. É um menino de 16 anos e um cara de 19 anos, muito maior com ele, muito maior que ele. Altura, largura, força, isso é fisiológico, não tem muita discussão sobre isso. Então, quando você vê isso acontecendo, já dói demais a injustiça de não saber que ele não está preso ainda. Foi muito satisfatório saber que a Isabela veio até a delegacia, doutor Pablo, e acho que em menos de uma hora ele estava sendo preso. Eu estava totalmente desnorteado em Goiânia e falei, ele não vai acontecer nada. Em menos de uma hora ele estava preso aqui, estava descendo a viatura aqui. Já dá uma paz saber que algo está acontecendo. Mas quando aparece que não é um caso isolado, que o Rodrigo, ele é mais uma vítima, ele é a nova vítima, dói muito, porque poderia ter freado esse cara antes. Podia ter freado, podia ter feito algo antes, né? Por isso que é a importância do meio de comunicação, tudo. Graças a isso, apareceu novas vítimas dele. Fico muito feliz de estar proporcionando isso, todos estarem proporcionando isso, essa segurança dessas vítimas dele vindo fazer a ocorrência ou uma denúncia. Flávio, você tem esperança que com o depoimento da família, o delegado mesmo, se mostra estar, embora tão experiente, emocionado com o caso. A família, a emoção é pura, mas o sentimento de revolta é muito grande. Você acha que com esse gesto da família ter a coragem de vir a público, falar com a imprensa, isso possa sensibilizar um magistrado que for analisar eventual pedido de prisão? Olha, a tristeza é muito grande, muito grande. A revolta é muito grande. E eu consegui canalizar todo esse sentimento em busca de justiça. Da mesma forma que minha irmã, meu cunhado não aparecem, eles canalizaram toda a energia para o Rodrigo, para a oração, foi toda canalizada. E eu percebi que eu precisava precisava ter um porta-voz para eles. Não podia deixar passar. O objetivo também é não ter um novo Rodrigo, não ter uma nova vítima na sociedade. Para isso. Sim, eu espero muito. Eu estou a maior torcida para isso acontecer. Porque senão já tinha desistido. Eu falei, não preciso falar nada, eu não preciso aparecer. Não gosto de aparecer de jeito nenhum. Pelo Rodrigo, por essa injustiça, resolvi aparecer. E tem total esperança, tem total sensação que o judiciário ele vai sensibilizar, vai perceber a gravidade do assunto, que não é um caso isolado. O senhor comentou assim, possível, né, esse sentimento da família. Eu queria perguntar ao senhor como tem sido o contato que o senhor tem tido com a sua irmã, com o marido da sua irmã, nesse momento em que eles estão totalmente voltados para o outro. Olha, meu pai está aqui, né, dando todo esse apoio para ela. Eu não posso estar aqui todo dia. Seu pai tem que idade? Meu pai tem 74 anos, parou a vida lá em Goiânia. Ele está dando um apoio em casa para eles total. Não tem como eles chegarem em casa o que eu vou fazer, o que eu tenho que organizar em casa. É impossível. Esse apoio é maravilhoso. Eu elogiei meu pai demais para ele.
Eu não tenho como vir todo dia, estar aqui todo dia. Tenho trabalho, tenho família lá. Eu deixo a Rejane, ela quietinha ali. Eu sei a concentração dela. É mãe. O foco dela é o Rodrigo e ponto. Ela sabe as coisas fora que vão acontecer. Ela não quer notícia chegando para ela, porque é toda hora como que o Rodrigo está. Reviver toda essa situação. Então ela não dá tempo dela viver o momento, está melhorando, estou sentindo essa energia. Então, essa história, todo dia contar, eu deixo, eu não pergunto para ela. Mando mais mensagem para Isabela. Isabela, e aí? Como é que está? Está do mesmo jeito de sexta-feira, no quadro mais grave do coma, né? E estamos esperando a retirar, tem os momentos de retirada de sedação. Então, estamos para poder ver reflexos, ver os sinais. Ainda não é a hora. E nesse momento que você vai perceber qual que está sendo a evolução da saúde dele. Eu não sei se hoje tirou, se vai tirar amanhã. Não consegui chegar ali no hospital ainda. E eu economizo muito a Rejane, o Ricardo, a Isabela, com essas perguntas. Então, vou chegar lá agora e vou ver como é que está. Os médicos dizem, então, que é um processo bem vagaroso, que tem que ir passo a passo, é isso que é dito à família? Eles dizem alguma coisa em relação à possibilidade de melhora do garoto? Todo caso neurológico, ele é um processo lento, né? Todo caso neurológico, ele é um processo lento. Caso neurológico, o médico não dá para falar 100% sim, 100% não. É aguardar. Olha, aconteceu isso, foi um traumatismo grave, teve que cortar a calota craniana, perdeu essa calota craniana, não pôde fazer esse implante para preservar ela. Isso me dói muito saber que quando ele acordar, o que ele vai perceber. O médico não tem como dar essa afirmação agora. Ele passa lá na UTI, tá bom, tá ruim, tá estável, mas a resposta será quando tirar a sedação, os sinais. Que mensagem você passaria para mãe do autor, ou para a família do autor, ou para possíveis autores? Fiquem atentos com o que temos em casa, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que quando você não percebe o seu filho, quando seu filho age de uma forma deliberada e tá tudo bem, vou colocar panos quentes sobre isso, seu filho vai sofrer sim. Hoje, o Pedro, ele tá sentindo o que ele não sentiu antes. Ele não sentiu isso em outras atitudes que ele teve. Hoje ficou mais grave a situação dele. Futuramente, não sei o que pode acontecer, estamos na torcida empenhado para frear isso. Mas tudo deu errado em relação à justiça. Quem que será a próxima vítima? Cada vez demonstra que fica mais grave. Hoje, o Rodrigo é a situação mais grave. E o próximo? Como será? Os pais não estão pensando como esse filho que não sabe escutar um não um freio que nunca escutou, agora ele vai ter que escutar, querendo ou não. Ele vai escutar. Então, é essa mensagem. Seu filho vai sofrer muito mais, só que ele não vai escutar um não dos pais. Ele vai escutar um não da justiça. E dói muito mais. Flávio, em relação à questão depois do que aconteceu com o Rodrigo, apareceram vários vídeos, né, como você sabe. E aí eu queria que você, em nome da família, falasse em relação ao perfil do Pedro. Como é que a família enxerga essa situação? Porque
Então agora a gente sabe que o Rodrigo não foi a única vítima, é a mais grave, mas não foi a única. Então, levando em consideração o perfil do Pedro, o que a família enxerga em relação a isso? Olha, primeiro, a Rejane, o Ricardo e a Isabela, eles estão totalmente desligados dessa informação e não querem, nesse momento, eles não querem essa informação para não mudar o pensamento deles, a oração deles, a energia que eles estão mandando pro Rodrigo. Eu, meu pai, todos os familiares do Rodrigo, todos os amigos, todo o pessoal de Goiânia que conhece ele, tem uma fala sobre esse perfil. É um sociopata ali, né? Ele só está cada dia demonstrando mais. Estou falando, não estou afirmando, é a sensação que nós temos. Que é um cara que não tem freio algum, não importou, não tem sensibilidade nenhuma, não está preocupado com o que vai acontecer com o Rodrigo, não está preocupado com o que acontece com as vítimas dele, que todos são vítimas, né? Não está em nenhum momento preocupado. No primeiro vídeo dele de sábado, ele não está preocupado. Pedro, eu sei que você não quis agredir, eu sei que você não quis bater no Rodrigo. Nós sabemos, sim. Não é? Você quis machucar, você quis humilhar o Rodrigo. Bater foi a única coisa que ele não quis. Ele quis humilhar ele, os amigos dele, a namorada dele, tudo rindo, os amigos protegendo ele. Essa sensação é muito humilhante para a família, é muito humilhante para a vítima, muito humilhante para a família saber que aconteceu isso com seu filho, com um garoto de 16 anos, que isso pode acontecer com qualquer um. Você dá boa festa pro meu filho, cuidado, e ele volta daquele jeito. Vê o vídeo do Rodrigo apanhando, cuspindo sangue, cambaleando ali, né, tonto, e ele chamando, levanta, vai arregar, dói muito, doeu muito, me dói muito de saber que eu não pude estar presente para proteger ele, poder ir lá buscar ele. Tio, vem me buscar na festa. Lógico que eu não posso, moro em outra cidade. Então, isso me dói muito. Essa minha energia está canalizada para buscar a justiça mesmo. Essa energia minha está canalizada para estar aqui, para poder ter toda a esperança que vai acontecer alguma coisa, alguma proteção, um freio para a sociedade com ele. Claro, ter esse vídeo do Pedro pedindo desculpas à família, dizendo que ele estava orando também, né, para que ele melhorasse. Vocês foram procurados pela família do Pedro? Existiu essa tentativa de contato ou de ajuda, até com os custos, né, do hospital do Rodrigo? Não, ele não procurou, não procurou, a família não procurou, não tem procura nenhuma. A desculpa dele, eu percebo mais que ele está tentando a desculpa para ele. Olha, eu estou atrapalhando a minha vida mesmo, deixa eu tentar ver se eu acredito que eu vou me desculpar. Ele não está preocupado com o Rodrigo, não. Nós não precisamos, o Rodrigo, família do Rodrigo, eu vou te mandar um dinheiro aqui. Tá? Não é isso. Não é, longe disso. Hoje, o que nós buscamos é a lei. Queremos resolver isso. Então, esse vídeo de desculpa é muito superficial, é muito para ele mesmo. Não tem Rodrigo, não tem Rodrigo na história, não tem família nenhuma naquele vídeo dele. É só para ele mesmo. A gente sabe, o senhor está falando agora em relação à questão das leis, né, da aplicação das leis. E a gente sabe que a soltura do Pedro é justamente uma forma de aplicação da lei. A minha pergunta é, embora tenha sido respeitado o que diz a Constituição, o que diz o Código Penal, fica aquela sensação de impunidade, já que o valor de R$24 mil, considerando a vida que ele tem, é um valor muito pífio, e agora ele, de qualquer forma, está em casa, está ali em liberdade, enfim. E
embora tenha sido aplicada a lei, fica essa sensação de impunidade? Olha, inicialmente, nós... a gente não acreditou no que aconteceu, porque, ó, prendeu em 1 hora, maravilha, resolveu essa parte. Foi sábado, né? Sábado, solto, 24 mil reais e tchau. Vai dormir com a sua mãe, vai dormir em casa, vai tomar um bom banho. Com certeza chegou um bom jantar e o Rodrigo tá lá, a Rejane tá lá, o Ricardo tá lá, Isabela, no desespero, sem saber o que pode acontecer. Dói muito, dói muito. Faça a pergunta de novo que eu perdi um pouquinho. Não, se apesar de ter sido a questão não é criticar a lei, se apesar Sim, de ter não, sido aplicada a lei, mas ainda fica aquela sensação na família de que não foi a justiça. Nesse momento, teve essa sensação, sim, de injustiça. Depois, o Dr. Pablo, o Dr. Albert entrou depois, fui conversando, é o protocolo. Não tem nada a ver com a delegacia, é o protocolo, não tem muito o que discutir. Espero que mude a lei sobre isso, mas não acredito tanto, não. Mas o que me preocupou mais não foi nem a questão da injustiça ali. Primeiro tem esse sentimento, foi as vítimas. O que pode acontecer com a Isabela saindo do hospital? Porque, como ela denunciou, o que pode acontecer com o meu cunhado? O que pode acontecer com os amigos do Rodrigo? O Arthur. O Arthur tá em casa, desesperado. Ele não consegue sair de casa. Entendeu? Então, essa que foi a preocupação quando ele saiu. Já demonstrou que não tem discernimento nenhum. O que impede dele, sábado ou domingo, tá, ir atrás? Proporcionar mais um novo evento. Nada freia ele. Se ele não tinha nenhum problema antes em relação a isso, fez o que fez, porque ele não vai fazer agora, que teoricamente estaria desesperado, preocupado, né? Teoricamente. Mais o que demonstra, não. A questão da fala dele acerca das testemunhas é muito preocupante, porque a soltura do Pedro Turra provoca em testemunhas vulneráveis, menores de idade, a não querer depor, a saírem, não quero estar no meio dessa situação. E aí, cada vez que se alonga isso, e essa sensação de impunidade de alguém que batia nas pessoas antes mesmo de não ter nenhum tipo de penalidade agora, ele pode e não sofrer nada. Agora ele pode fazer se ele tem um motivo, porque se alguém entregar ele já tem um motivo. Se alguém testemunhar, ele já tem um motivo. E antigamente não tinha motivo nenhum para ele sair na rua, bater em pessoas, agredir pessoas mais velhas. E tem outros elementos ainda que chegaram ao nosso conhecimento recentemente, de outros fatos que ainda serão revelados. Então, assim, é muito preocupante. E a paz social só será possível no momento em que ele for preso. Aí sim, todas as testemunhas que ainda não compareceram terão coragem de comparecer. Esses outros elementos são brigas? Também. Não. Por hora, outras pessoas que foram vítimas que ainda não vieram à delegacia. Mas existem outras vítimas que já compareceram com fatos novos, entendeu? É isso. O senhor teve conhecimento de alguma testemunha que até tinha a intenção de colaborar, prestando depoimento, e se sentiu intimidada com o fato do Pedro estar solto? Inúmeras, não uma, inúmeras, mais de 10. Todo mundo que estava na festa ainda não prestou testemunho. Por conta do medo? Sim, todo mundo. Todos os adolescentes, os adultos não vieram prestar depoimento por medo. Porque ele está solto? Sim, porque ele está solto. Todas. Mas em relação a risco de vida, doutor? Sim, mais de 10. Se antes de todo esse acontecimento, o Rodrigo, a menor, o idoso, o outro rapaz, ele fez, porque sendo testemunha contra ele não pode fazer, né?
qualquer momento. Essa é a minha necessidade de estar gravando vídeo, de estar publicando, pedindo, prenda ele, porque precisa ter um pouquinho de paz, concentrar na recuperação do Rodrigo, ter um pouquinho de paz sobre isso, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Esse é um fato novo, então, ou seja, o fato dele estar em liberdade, isso prejudica o processo de investigação. Exatamente. Porque coloca medo em possíveis testemunhas. Essa parte é com eles que eu não... Essa parte Assim, eu não sei. O que acontece? dois. Eu comecei a coletiva um pouco tarde porque eu fiz uma oitiva da vítima da bebida, dele ter forçado introduzir bebida ali contra a garota que à época tinha 17 anos. Essa oitiva foi uma oitiva de 1 hora. É 1 hora de gravação com fatos estarrecedores da conduta do autor que convivia com ela. Fatos até dessa vítima sofrer em determinadas situações torturas com taser, choques elétricos. E ela foi muito corajosa, a mãe acompanhou todo o depoimento, pediu para que não fosse informado a qualificação, para não expor a filha. Mas o que eu digo para vocês, hoje eu dou 100% aqui, ó, na câmera, que a gente vai fazer justiça. Não só para a família do Rodrigo, mas para a sociedade brasileira se sentir ali como parte e que a justiça é para todos, doa quem doer. Isso em razão das testemunhas, dos casos? Também. É um conjunto de... É um conjunto de... É o que eu sempre falei com o próprio Flávio, que a gente começou. É engraçado, conheci o Flávio através da esposa, que a esposa, num comentário numa rede social, ela colocou assim: será que o delegado não viu o vídeo? Eu cheguei e coloquei, falei assim: o delegado não participa da audiência de custódia. Quem está na audiência de custódia é o juiz, o promotor e o advogado do acusado. Se dependesse da vontade do delegado, a pena do autor não seria só de 2 a 8 anos. Se dependesse da minha vontade, a gente teria outro tipo de legislação, totalmente diferente. Eu acho que uma pessoa que comete o crime que ele praticou não tem direito de voltar a viver em sociedade. Infelizmente, não é a pena adequada. Certamente não é. A pena adequada seria o tempo que a vítima ficasse na situação que se encontra hoje. A gente não sabe como é que ele vai voltar. Um menino que teve 12 minutos com o coração ali parado. Um menino que teve uma veia do cérebro que teve que ser suturada ali em razão do aneurisma, encharcando todo o cérebro. Quais são as sequelas que vai acarretar essa vítima? Então, assim, eu sempre fui um policial estrategista. Não ia adiantar de nada eu, na segunda-feira, após a soltura dele, fazer uma nova representação, porque era a única forma dele voltar a ser preso agora com mandado de prisão expedido pelo judiciário. O que a gente precisa para demonstrar para o judiciário que o judiciário não chegou a entender ali naquela audiência de custódia com a decisão que ele tem um bom comportamento? É levantar o perfil desse autor. Demonstrar ali que o autor, aquele fato não foi um fato isolado. E graças à coragem de algumas pessoas, foi possível a gente chegar
a esse perfil. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar a um resultado positivo nesse caso. Eu, desde sexta, eu mal durmo. A dor de um pai, né, delegado? Voltando aqui, exatamente isso. Eu sou pai e eu me coloco na posição daquela família. Não só daquela família. Né? E esse depoimento mesmo hoje que eu fiz de 1 hora foi presenciado por uma mãe, e a mãe ouvir a filha falar que foi torturada, não é fácil. Porque é um sentimento de proteção. E aumenta a sua responsabilidade, sua obrigação, né, como delegado, como policial. Com certeza. Para evitar novas vítimas. Agora, Flávio, ontem você falou sobre essa questão da sensação de impunidade, de canalizar essa energia que ainda tem em você, você pode até falar sobre isso. Ontem o Tribunal de Justiça aqui do DF negou um primeiro pedido da defesa para a prisão preventiva do autor. Como é que vocês enxergam essa situação, já com todo esse histórico, com tudo isso que está acontecendo? Eu quero falar sobre isso até. Eu quero falar primeiro, depois eu complemento. A prisão, quem é o senhor do inquérito hoje é o delegado, né? O que eu faço é ser fiscal da lei e ajudá-lo nas considerações pertinentes. Observando o deslinde do caso, observamos que existiam vários elementos suficientes para a realização de um novo pedido de prisão. Quais são? Se as testemunhas se sentirem ameaçadas, a questão do perigo de fuga, o seu alto poder aquisitivo econômico, outros relatos surgindo de outros crimes cometidos, então é questão de ordem pública. E aí, identificando esses elementos, nós temos uma equipe, um corpo jurídico, que falamos, nós podemos fazer o pedido direcionado ao delegado. O delegado se manifesta, envia para o poder Judiciário e o Judiciário decide. Esse foi o entendimento. E aí foi indeferido o pedido, falando que a gente não tinha legitimidade, mas o endereçamento foi encaminhado para o delegado realizar as manifestações. Só que aí o Judiciário pegou e manifestou sem a manifestação da delegacia. Aqui não existe nenhuma briga, nem rixa, nem tipo de divisão. Nós estamos lutando em prol de uma situação que seja revelada, qual seja a verdade dos fatos. Ele tem que ser penalizado porque ele faz não só pelo Rodrigo, que ele fez pelo Rodrigo, mas por todas as vítimas que vêm surgindo até então. Agora pode concluir, desculpa. Não, explicando essa situação, ontem, né, a gente teve essa preocupação, que recebemos essa notícia do indeferimento do Judiciário sobre uma representação. Eu conversei até com o próprio doutor na quarta-feira e é o que eu disse. A gente, como eu estava dizendo anteriormente, a delegacia, ela espera o exato momento para fazer o pedido. Qual que é o exato momento? Quando é traçado o perfil do autor. Para que o juiz, ao analisar os fatos, ele não tenha dúvida, que ele não fique ali com aquela imaginação, foi só uma tragédia, foi uma briga besta que uma vítima acabou levando a pior. Então, é de suma importância, a gente trabalha desde sexta-feira nesse sentido, né, de levantar, demonstrar que realmente a forma do autor agir é uma forma que ele não se preocupa com o outro ser humano, né? E aquela imagem que nós recebemos na quarta-feira, né, dele
desferindo tapas ali no rosto de um senhor chegando na sua residência, aquilo ali, o que eu posso dizer? A gente conseguiu fechar o diagnóstico. E a delegacia tomou as medidas. Só que como o doutor ele já vinha conversando comigo, né, a respeito, ele fez esse pedido, mas esse pedido foi entendido pelo juiz como se fosse para ele. E como o doutor não tem legitimidade de fazer o pedido, foi indeferido. Então é só isso. Não é uma... Não analisou mérito, né? Não foi analisado mérito. Foi só que o advogado não teria condições de legitimidade para fazer esse pedido. Então, podem ter certeza que... Diga. Não, pode ter certeza que quando ele analisar da parte legítima, eu acho que a gente vai sair aí vitorioso para fazer justiça. Delegado, eu queria te perguntar mais uma pergunta técnica mesmo. Esse perfil dele já foi traçado e o senhor, na sua primeira fala, usou a palavra sociopata algumas vezes. Eu queria saber se a Polícia Civil vai tratar ele mesmo como sociopata no inquérito, quando isso for... Não, é diferente. Psicopata é uma coisa, sociopata é outra. O sociopata é o que ele não se preocupa com o sentimento alheio, né? Não que ele é psicopata, ele mate por prazer, não. O sociopata é exatamente a pessoa ali que ele desfere tapa na cara de um senhor de 49, 50 anos e vai para casa se vangloriar com os amigos de ter agredido um indivíduo mais velho. O sociopata é exatamente aquele indivíduo que sabe da gravidade da lesão, grava um vídeo pedindo perdão, que qualquer um vê que não é um vídeo com sentimento do coração. Nítido. Então, assim, a sociopatia não quer dizer que ele não vai ser apenado, ele é apenado da mesma forma. Eu estou falando que é uma pessoa que não vislumbra sentimento com o outro. Com o que aquele senhor chegou em casa e falou para os filhos? Eu fui esbofeteado. O sociopata é o cara que descarrega o taser numa vítima e fica rindo para ver ela sentindo dor e não está preocupada com aquele sentimento dela. Então é nesse sentido. Não quer dizer que ele vai ter qualquer benefício. Pelo contrário, a sociopatia dele vai colocar ele atrás das grades. Não, mas a pergunta é essa, se essa palavra está sendo dita no inquérito... Não, eu estou colocando aqui para vocês uma percepção, né? É a percepção de fatos que foram juntados após sexta-feira. Então, assim, chega a vítima aqui, doutor, ele descarregou um taser, me deu choque até o aparelho acabar, e eu falei, e como é que ele ficava? Ficava rindo. Você soube, eu perguntei para essa vítima, você soube a questão do senhor lá em junho, que ele apanhou, levou tapa na cara? Doutor, ele ficou se vangloriando para os amigos de ter feito isso. É isso que eu falo. Então, assim, a questão do Rodrigo não é uma questão isolada, entendeu? Então, assim, é a forma que ele trata o seu dia a dia, a forma que ele trata as pessoas, a forma que ele trata, por exemplo, a pessoa que não tem um poder aquisitivo que ele tem. Então, assim, ele trata a pessoa com desprezo, como menor, como pior. Então, é isso. Então, a gente conseguiu, e é o que eu falo para vocês, depois de conseguirmos juntar todos esses elementos, eu sou um cara que eu sempre, apesar da justiça ser uma justiça branda, eu sempre falo isso, a nossa legislação é extremamente branda, mas eu acredito muito na justiça. Eu acredito muito no Ministério Público. Então, assim, eu não tenho dúvida que a gente vai chegar a uma solução positiva nesse caso o quanto antes. Você falou várias vezes sobre essa questão de fazer justiça e fazer o levantamento do perfil dele agora, mas eu queria saber se você poderia detalhar um pouco mais com essa
fato dele poder fugir do país. Como que isso está sendo tratado também, já que a prisão preventiva dele não foi autorizada? A prisão não foi autorizada por não ter legitimidade. Não foi analisado o mérito. O juiz não analisou o mérito. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai lograr êxito. Vai lograr êxito. Lograr êxito que eu falo em questão de justiça. Essa justiça tem que ser feita. Então, assim, ele, hoje, em liberdade, é uma injustiça tremenda. Se fosse só aquele fato isolado, se fosse só aquela questão isolada, eu até poderia, assim, ter um sentimento da família, do que está passando, mas eu ficaria assim, tá, pode ter acontecido uma tragédia, não era para acontecer. Mas depois de todas as análises posteriores e com a colaboração, a gente chegou num outro perfil. Um perfil de uma pessoa que não tem empatia com o próximo. A sociopatia é isso, não ter empatia com o próximo. Ele, no vídeo, ele batendo no Rodrigo, percebe claramente, não estou preocupado. Vários murros na cabeça, ele não quer bater em outro lugar, eu quero bater na cabeça da pessoa, eu quero humilhar a pessoa. Um vídeo, a namorada fazendo vídeo, rindo, é humilhar. O Rodrigo saiu de lá humilhado, espancado, entendeu? E nesse momento ali, tinha essa situação. Conversei com o Dr. Pablo, tá. Logo apareceu a sensação da família. Falei, esse cara é louco. A sensação da família, o que a família sente. Que bom que apareceu muita coisa e mostrou o que a família já estava sentindo. Como foi importante. Apareceu segunda-feira, apareceu um outro caso. Terça-feira apareceu um outro caso. Quarta-feira apareceu um outro caso. E agora tá tendo essa nova conversa, que também só estou escutando aqui. Então, tudo que a família sentiu na sexta-feira, ele só provou. Sexta, sábado e domingo, só tinha escutado só o lado dele, só teve a fala dele, publicações dele. Não tinha falado nada com a família. Porque não importa. Mas só tinham falado com ele. Depois que ele saiu, que ele percebeu que a família está falando, que está publicando, eu comecei a ter esperança ali, que ele começou a baixar a guarda. Começou a fazer aquele vídeo de pedindo desculpa. Só fez esse vídeo porque ele começou a perceber o prejuízo que ele está tendo. Qual que é o prejuízo que ele está tendo no momento? Não posso sair, não sou mais a estrelinha, certamente amigos afastaram porque os pais falaram, sai dali porque vai sobrar para você. Esse é o vídeo de desculpa dele, prejuízo dele. Não está preocupado com vítima, nunca, já tinha, em casa nós já tínhamos percebido isso claramente. Não, o que eu estou te falando, por exemplo, vamos lá. Quem veio aqui comentar de crimes praticados contra ele, que o autor praticou? Aqui compareceu, já havia uma ocorrência sem tombamento de termo substanciado, uma briga no Parque Águas Claras. Ok? Nesse caso, mas era um caso que não tinha sido tombado, enfim, era a versão de um com a versão de outro, né? Aí segunda-feira, sem fatos novos relacionados a nenhum crime praticado por ele. Terça-feira, comparece a garota que hoje tem 18, na época 17, narrando a situação do vídeo
ela foi gravado ele obrigando ela a ingerir bebida alcoólica. Na quarta, o senhor que acompanha o jornalismo aqui, ele viu e falou, é o mesmo agressor que me agrediu em junho do ano passado. Compareceu, registrou e a gente obteve imagens dessa agressão. O que aconteceu? Após juntar todas essas informações, né, a gente já traçou um perfil, ok? Posteriormente, essa menina de 18 anos, 17 para 18 anos, ela quis falar sobre outras situações. Por quê? Ela foi uma pessoa que conviveu com ele e com a namorada durante um certo período de tempo. Então, assim, eu achei importante ela vir e ela falar dessa convivência. Como que ele tratava as pessoas? Que é o que eu falei para você. A pessoa que é uma classe social mais baixa é tratada que nem lixo. Foi trazida essa informação, que ele descarregou um taser nela só para ver ela sentindo dor. Foi trazido outras situações de humilhação que ele fez com ela. Então, assim, não ocorreram assim, outras pessoas apareceram aqui para prestar depoimento, dizer que foi também vítima dele. Mas, assim, foi de suma importância e muito, assim, contundente o depoimento dessa vítima, demonstrando como é que era o dia a dia e o que ela acabou ali sofrendo na mão do autor, né? Então, resumindo, é isso. E eu não tenho dúvida que, da mesma forma que eu tracei um entendimento aqui, da forma que ele age no seu dia a dia, o Ministério Público terá o mesmo entendimento e o Judiciário o mesmo. Então, assim, eu não acredito que o juiz vai pensar diferente. Desculpa até interromper o raciocínio, a gente está publicando no site, enquanto a gente conversa aqui, eu só queria só confirmar, por favor, como é que a gente pode te acreditar? O senhor é Flávio de quê? Flávio Henrique Tormin Fleury. Como é que escreve o seu último? T-O-R... F-L-E... Não, Tormin. T-O-R-M-I-N-N Fleury com Y no final. M-I-N-N. Fleury com Y. Sou fisioterapeuta. Nada. Tudo já foi pedido. Pode aguardar. Doutor, posso o nome do seu completo também? Pablo Aguiar, delegado-chefe da Brigada. Albert Alex. Alex com H no começo. Temudo, H no começo. Alex. Alex com H. Deu? Obrigado. Obrigado.